Olá, hoje eu vim falar um pouquinho sobre a manutenção preditiva. A manutenção preditiva está associada às práticas de manutenção com caráter preventivo e antecipando todo o aparato físico utilizado na operação. Na prática, a manutenção preditiva é uma metodologia de manutenção que tem um maior apelo para a prevenção de danos, previsibilidade de falhas. A manutenção preditiva é uma necessidade da era da indústria 4.0. Afinal, em um contexto de intensa demanda por consumo de produtos e serviços, o setor industrial tem sido estimulado a se desenvolver cada vez mais. As táticas de proteção e manutenção do maquinário são indispensáveis. A manutenção preditiva contribui diretamente para a eficiência operacional do chão de fábrica, reduzindo custos, erros e atrasos no fluxo produtivo. Assim, é possível controlar e remediar danos comuns da rotina fabril, reduzindo custos e maximizando a produtividade. Na indústria, a manutenção preventiva está associada às práticas de manutenção com caráter preventivo e antecipando de todo o aparato físico utilizado na operação. Na prática, estamos falando de uma metodologia de manutenção que tem um maior apelo para a prevenção de danos e previsibilidade de falhas. Pode ser feito através de um monitoramento periódico por meio de análise de vibração, ultrassom, inspeção visual ou técnicas de análise não destrutivas, ou seja, não necessariamente precisa ser estabelecido um calendário fixo de inspeção. Qual o objetivo da manutenção preditiva? A manutenção preditiva possui o objetivo principal de antecipar e encontrar a raiz do problema em máquinas e equipamentos, ou seja, mesmo antes de se tornarem um problema potenciais, agindo quando ainda somente se encontram sintomas. Entre outros pontos importantes, a manutenção preditiva busca evitar paradas forçadas, aumentar a confiabilidade do maquinário, eliminar a necessidade de manutenção corretiva, maximizar o tempo de disponibilidade do maquinário, potencializar a vida útil das máquinas e equipamentos, evitar a necessidade de reparos ou desmontagem de equipamentos, descobrir potenciais falhas que possam interromper a produção. Quais são as vantagens de realizar manutenção preditiva? Aumenta a vida útil do equipamento, otimiza a produtividade, previne falhas, reduz custos, garante segurança dos profissionais, economia de consumo de energia e cumpre as exigências da ISO 9001. Casos reais da utilização da manutenção preditiva. Agora eu vou falar um pouquinho sobre casos reais que aconteceram na empresa que eu trabalho, que é a Bem Brasil. O primeiro exemplo que eu vou falar é sobre o tombador de carreta, que aconteceu recentemente lá na Bem Brasil. O supervisor de linha, semanalmente, ele passa na linha de produção, fazendo uma inspeção visual. Nessa inspeção visual, ele passa olhando todo o equipamento, toda a instalação predial, e no final dessa inspeção, ele vai até o supervisório e preenche um checklist, onde nesse checklist ele aponta tudo que tem de não conformidade. E nesse checklist, ele apontou uma possível falha no tombador de carreta. E ele deixa o checklist no supervisório. Até sou eu quem sou responsável de verificar o checklist diariamente e se tem alguma não conformidade. Esse checklist de inspeção visual na fábrica que ele faz, de toda instalação e equipamentos, é feito toda segunda-feira, por motivos de, se tiver que fazer alguma manutenção, tem o decorrer da semana para fazer essa manutenção. Então eu percebi a não conformidade, passo para o gerente de fábrica e ele organiza a manutenção preditiva, que ele organizou que não era uma manutenção que estava agendada em calendário, mas teve que ocorrer, então ele organizou, encheram todo o silo de batata, lá na Bem Brasil tem 4 silos que ficam armazenados batata, para que essas batatas dos silos alimentem a linha de produção e não precise de tombador de carreta, e foi feita a manutenção preditiva no tombador de carreta, sem atrapalhar a produtividade de fábrica, porque a fábrica sem alimentação de batata ela para e isso interferia muito na produtividade. Resumindo, foi uma manutenção preditiva, porque não era algo que estava agendado em calendário, não era algo que era esperado, mas teve que ocorrer a manutenção e assim evitou uma manutenção corretiva, porque foi programado, então o silo de batata ficou cheio, não estava vazio, então a linha tinha alimentação, parou o tombador de carreta, fez a manutenção e não parou a produção da fábrica, porque se tivesse que fazer manutenção corretiva seria diferente, porque aí o tombador ia ter parado, ia parar a produção e a produção não ia ter alimentação de batata, então ia
para interferir em toda a linha de produção. Foi uma manutenção que foi feita quando ainda tinha apenas sintomas de possível falha no tombador, e não realmente a falha. Outro exemplo simples é as empacotadeiras. O operador fica observando os pacotes, se começa a sair pacote aberto ou queimado, ele abre a empacotadeira, observa, porque a empacotadeira faz solda vertical e horizontal para fechar o pacote. Então ele observa os teflons, se tem teflon estragado ou rasgado. Se tiver, ele faz a troca desse teflon, ele faz essa manutenção rapidamente e não interfere na produção, porque um equipamento parado faz toda a diferença.